Meus amores, sentiram minha falta? Eu sentia de vocês. Servidos? Um coffee? Tô até estreando meu reloginho novo, analógico, porque a partida de hoje é romântica. Partida jogada em 1907. E para você que está começando no xadrez, viu só o tabuleirinho verde? É para te ajudar a ver, ó, na notação algébrica e tudo mais. Pessoal, essa partida vai ser uma miniatura, tá? E vai ser bem legal. Hugo, o que é uma miniatura? É uma partida que dura 20 lances aí no máximo, né? 20 e poucos lances, é uma partida muito curta. E, como eu sei que vocês gostam de ver o circo pegar fogo, essa partida é uma partida que vai chegar até o checkmate, tá? Então ninguém vai abandonar não, vai chegar no mate. Então fica aí que no final, inclusive, eu vou contar uma curiosidade monstra dessa partida, tá bom? Foi jogada em 1891, então assim, ó, é uma partida que ela respira xadrez romântico, tá? Vai ser um gambito do rei recusado. E aí você que está começando no xadrez, às vezes ouve falar gambito, gambitar. O que é um gambito, Hugo? Fica aí que você vai aprender o que é, tá bom? Essa partida está no Logical Chess Move by Move, né? Esse livro aqui tem bastante partida dessa era do xadrez, é um livro bem antigo, tá? Mas ele já está na notação algébrica, pena que ele só tem em inglês. Eu peguei a minha colinha em português aqui, mas ele tem bastante partida do Tarrasch, do Alekhine, do Blackburn, do Borovsky. Por quê, gente? Ó, para você que está começando, pessoal, a estudar xadrez, foge das partidas do Carlsen, das partidas do Naka, sabe? É legal, é divertido, mas não é inteligível. É muito difícil para a gente. Então, estudos clássicos, que aí você começa a memorizar algumas coisas que você consegue transpor para a sua partida real, né, quando você estiver jogando. Então vamos lá, ó. Blackburn de brancas, o Blanchard de pretas. Foi jogado em Londres, 1891. Deixei vocês na visão das brancas. Para você que está começando, você aprendeu o xadrez, aprendeu a mexer as peças e tal, né? Sabe jogar, mas não tem noção de estratégia, de plano, de cálculo, fica aí que eu vou explicar lance a lance, de acordo com o livro. Não vai ter cálculo profundo, nem nada muito complexo, para te ajudar a entender o xadrez, beleza? Então vamos lá. E4, sem novidade, né, pessoal? Jogo certo, né? Jogo seguro. Por que E4? Porque domina o centro, né? Duas casas centrais, né? Casa de F5, D5, fora que abre caminho para a dama, abre caminho para o bispo, tá certo? As pretas replicam com E5, mesma coisa, é o mesmo princípio, tá? F4, D4, controla, abre dama, abre bispo e fixa um peão no centro. E aí vem o charme, aí vem a beleza do xadrez romântico, o gambito do rei. Hugo, o que é gambito? Gambito, pessoal, é quando você entrega, entre aspas, entre uma montanha de aspas, você está entregando uma peça, ou, na maioria das vezes, entregando um peão em troca de alguma coisa. Seja a iniciativa, seja um ataque rápido, seja atividade das suas peças, um desenvolvimento acelerado das suas peças. Então, assim, o cara entregou um peão, não vai... Pensa bem antes de tomar, tá? Hugo, é possível eu aceitar o gambito e tomar? Claro, se você souber o que você está fazendo, tem maneiras certas de aceitar ou recusar gambito. Aqui as pretas, gente, isso aqui é o gambito do rei. Por quê? Abriu com o peão do rei, né? Peão rei, e gambitou o peão F, né? Que é o peão adjacente à ala do rei. Se fosse o contrário, só para você que está começando, que a gente vê a série, né? O gambito da rainha, né? Seria gambito da dama. Um dia eu explico para vocês o porquê. Ó, peão dama, peão C, né? Peão adjacente. Esse é o gambito da dama, né?
Depois, uma hora eu explico para vocês por que chama dama e não rainha. Eu vou fazer um vídeo falando isso aí para vocês. Mas ó, E4, peão rei, E5, peão rei e F4, tá? Qual que é o motivo do gambito do rei? Qual que é o plano por trás do gambito do rei? Você que está começando. Você está induzindo as pretas a ceder a sua parte no centro. Então veja que se as pretas tomam, ela abriu mão de um peão central por um peão adjacente. Então veja que agora as brancas têm dois peões centrais, tá? Peão D e peão E as pretas ficaram com um só, tá? E veja que quando a gente fala, pessoal, que não adianta você tentar ficar segurando esse peão a mais, porque as pretas vão falar assim, ah, tô com um peão a mais, eu vou tentar manter, segurar. Meu, você vai ter que devolver esse peão, mais cedo ou mais tarde, tá? Por quê? Porque o cara vai jogar esse, tá? Isso aqui é um lance temático, tá? Para segurar essa casa, né? A dama não vem dando cheque. E vai jogar D4. Olha o centro forte das brancas, ó, tudo controlado, gente. C5, D5, E5, F5 e vai retomar o peão e vai ficar com um desenvolvimento muito bom, porque quando ele retomar, o plano das pretas, das brancas é o que, ó, desenvolver o bispo e fazer o roque jogando a torre na coluna F, tá? Então o ataque, você entrega esse peão em troca de um ataque muito rápido. O ataque das brancas é muito violento e chega muito rápido. Então as brancas vão atacar na ala do rei aqui, ó. E assim, pessoal, você tem que saber jogar contra o gambito do rei, porque é uma abertura bem agressiva, tá? Gambito da dama também. Geralmente gambitos, né? Costumam ser agressivos, tá? Então não adianta você aceitar o gambito e jogar posicionalzinho, querer jogar na retranca, vai levar mate. Se você aceitar o gambito, você tem que ir para as cabeças, tá? Então vamos lá. As pretas não tomaram ainda, jogaram bispo C5. Começaram bem, né? Essa aqui talvez é a melhor maneira de você recusar o gambito. Por quê? Você pode instalar esse bispo aqui. Primeiro porque ele está controlando uma diagonal muito boa, tá? Ó, além de você segurar junto com o peão, você está atacando essa casa de D4, ó, que o peão quer vir. Você está de olho nessa diagonal até o ponto de F2, que é um ponto muito delicado na posição. E depois, quando essas peças saírem daqui, o rei não pode fazer o roque, porque o bispo está vigiando essa diagonal. Então esse bispo é muito chato, o bispo em C5. Agora, um lance temático no gambito do rei, pessoal, das brancas, é muitas vezes jogar o cavalo em F3. Por quê? Porque você tem que vigiar essa casa de H4, tá? Que é uma casa muito chata, que costuma vir muitos cheques aqui de dama, concorda? Ah, Hugo, mas eu já vi gente jogando o bispo aqui, né? É jogável? É jogável, tá? Aí vem o cheque aqui, você tem que vir para cá, tá? Ou desculpa, você tem que vir para F1. E aí tá seguro, tá? Depois você vai jogar aqui e tudo bem. Fazer um roque chinês ali, depois de tirar esse bispo daqui e tudo mais. Só que mais seguro de primeira é jogar o cavalo em F3. Concorda comigo? Só que o Blackburn tentou uma malandragem aqui. Ele não jogou o cavalo em F3, ele jogou o cavalo C3. Hugo, por que ele jogou isso aqui? Vocês vão entender, tá? Primeiro, gente, ele quer forçar, é um chama-neném. Ele está chamando as pretas a tomarem o cavalo, tá? Porque, por exemplo, se o cara toma, ó, o cavalo, a torre retoma, dama H4 dá um checolino, você vai jogar um G3, tá? Vai retomar, as pretas vão tomar o peão de H2,
torre G2, vai atacar a torre, a dama. A dama não vai ficar aqui porque ela vai ficar muito longe e deslocada, né? E não dá para atacar nada porque está tudo defendido. Não vai vir para cá porque está na mesma diagonal do bispo. Vai sofrer um ataque, algum descoberto, enfim. Aqui não pode, aqui não pode, vai ter que voltar. Quando voltar, você toma o peão e recupera. E o branco está bem melhor. Veja que tem, ó, torre, bispo aberto, cavalo centralizado, ó, o cavalo entra, né? E o que as pretas têm aqui? Uma dama muito mal colocada, né? Então isso aqui é a malandragem das brancas, tá? Isso aqui é a malandragem das brancas. Agora você tem que tomar muito cuidado com uma coisa, tá? Se você está jogando de brancas o gambito do rei e você não está familiarizado, você fala assim: ué, Hugo, mas aí o cara deixou o peão aqui, ó. Ah, eu vou tomar. Cuidado. Se você toma o peão agora, você perde a torre, tá? Se você tomar aqui, você perde a torre. Essa aqui, ó. E é isso que eu quero que você entenda, você que está começando. Porque às vezes a gente, é normal, gente, a gente fala assim: ué, mas eu estou tomando um peão aqui, como que a torre que está lá nas picas do Himalaia vai cair, gente? Eu não entendo isso. Eu não consigo visualizar. É isso que eu quero que você visualize, ó. Se você toma aqui, lembre-se dos temas, ó. Dama H4, cheque, o seu rei está aberto. O seu rei está aberto, tá? E aí, ó, veja aqui, em primeiro lugar, você não pode jogar o rei para cá, porque toma mate, ó. Toma mate aqui, desculpa, tava assim, né? Você não pode tomar assim, né? Eu tava assim porque, gente, quando eu falei assim, ó, quando de vez de jogar o cavalo aqui, toma, e aí a dama vem para cá, dá cheque e toma mate, e você leva mate aqui. Então, vamos fazer de novo, ó. Eu acho que ficou confuso para vocês. Ficou confuso para vocês. O que eu quis dizer é, se ao invés de jogar isso daqui, você toma, porque você vai todo emocionado, vai levar um cheque, você não pode jogar rei E2 porque cheque mate, tá? Então aqui você teria que jogar o quê? G3 para não morrer, G3, e aí KE4, cheque, e a torre tá no ar, né? E aí de qualquer forma que você vai cobrir, vai cair a torre. E aí, gente, perdeu uma torre, que é a segunda peça mais valiosa depois da dama, logo na abertura, e tá ameaçando cair o cavalo. Esse cavalo tá cravado e vai voltar, vai cair de novo e vai virar meio mundo de palhaçada, e aí você abandona. Então cuidado com isso, tá? Eu não sei se ficou confuso para vocês, mas se atente sempre com isso, tá? Você que está de brancas, na hora certa, quando a posição se amadurecer, você toma o peão. Caso contrário, espera, tá? Então ele jogou esse, só que as pretas não aceitou esse convitinho duvidoso, não. Jogou o quê? Cavalo C6, tá? Continua jogando as suas forças, suas peças para o campo de batalha, ó. Controle central. Veja que ele está protegendo o peão de E5 e está vigiando o ponto de D4 também. Então, ó, olha só que legal isso daqui. Olha só que legal isso daqui, pessoal. Porque agora você tem 1, 2, 3 ataques nessa casa. Então até aqui as pretas estão jogando bem. As brancas jogaram cavalo F3, tá? Cavalo F3. Agora acabou com a possibilidade da dama vir fazer essas graças aqui, né? E tá agora revivendo a ameaça de ganhar o peão. Porque agora sim ele tá ameaçando a ganhar esse peão. Só que aqui as pretas fizeram uma merda. Um lance duvidoso. O que eles fizeram aqui, Hugo? Essa porcaria. Tomaram o peão. Tomaram o peão. Hugo, por que isso daqui é ruim? Eu vou te dar pelo menos 4 motivos, tá? Primeiro, quando você mexe um peão, você está movendo um peão
além de tudo aquilo que eu já falei para vocês, ó, você está trocando um peão central por um peão que não é central, tá? O preto aqui ele perde o foco no carro-chefe da abertura, cara, que é o que? Mover as peças. Tira as peças da última fileira, ativa elas, põe elas para trabalhar, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, está cedendo o controle no centro, tá? Os privilégios, né, do controle central. Terceiro ponto, está perdendo um tempo capturando um peão que ele não vai conseguir manter. E quarto ponto, ele está permitindo as brancas dominarem o centro no próximo lance, com um ganho de tempo. Então o preto, isso aqui é uma perda de tempo. Hugo, como? É aí que eu quero que você raciocine comigo também. Veja que esse lance permite esse lance. D4 está atacando o bispo e ao mesmo tempo abrir um ataque no peão. Então, quando eu digo que você não vai ficar com o peão a mais, se você é de pretas, é por causa disso. Esse peão você vai ter que devolver ele, tá bom? Por isso que E por F4 é uma merda. Hugo, o que ele podia ter jogado aqui? D6. D6 é uma maravilha, ó. Segura tudo, abre o bispo, ó. Abriu o bispo, tá vendo só? Porque aí, ó, se toma, olha que maravilha. Veja que agora, ó, 1, 2, 3, 4 peças atacando D4. Olha como que fica filé mignon para as pretas aqui. Viu só, gente? Viu só? Então isso aqui foi um blunder, foi uma capivarada, tá bom? Mas vamos lá, vamos ver aqui como que as brancas jogaram, né? Vou dar aí uns segundinhos para vocês. Ignorem o meu gato miando aí, é o Donizete. Gente, claro, você não deve demorar meio segundo para fazer isso, tá? D4, empurra esse peão aí, ó. Você está ganhando tempo, você está atacando o bispo do cara e atacando o peão ao mesmo tempo, tá? Então, isso aqui é uma maravilha. O que o bispo do cara fez? B4, tá? Eu prefiro esse bispo aqui, em E7, tá? Controlando essas duas diagonais, ter uma posição mais defensiva, aproveita que você está atrasado no desenvolvimento, mas tudo bem. Jogou aqui porque ele quer cravar o cavalo. Hugo, o que é cravar? Pregar uma peça. Esse cavalo não pode sair daqui porque o bispo está mirando no rei. Então isso aqui é uma cravada absoluta. Se fosse a dama, tudo bem. Que aí o branco às vezes tem algum tático, né, que entrega a dama, dá um descoberto, um intermediário. Mas aqui não tem conversa, tá? Aqui o cavalo está cravado, ele não pode se mexer mesmo. Mas tudo bem, jogou bispo B4, cravou o cavalo e aí retomou o peão, bispo toma F4 e aí você ganha um tempo, porque você recuperou um peão perdido e desenvolveu ao mesmo tempo. Então esse lance aqui é um lance que ganha tempo. As pretas vão atacar o peão E, então eles jogaram D5, tá? Disputando a posse do centro. E vai tentar dar mais espaço para as peças aqui na ala da dama. E aí as brancas jogaram E5. Olha só que legal. Tudo tem pontos positivos e negativos. Veja que um ponto negativo disso é que E5 poderia ser uma casa boa para uma peça, né? Um cavalo, por exemplo. Tem um bom posto avançado aqui. Só que em contrapartida, ele segura duas casas na posição que vão atrapalhar muito o desenvolvimento das pretas. Ó, a melhor casa para o cavalo, agora o preto tem um problema. O cavalo de G8. Concorda comigo? Então vamos lá. Avançou o peão. E aí, outra merda que as pretas jogaram. O preto aqui, acho que ele estava emocionado. Ele tomou cavalo de C3 com cheque. Por quê? Ele pensou o seguinte: eu tomo porque eu vou entristecer o cara
dobrando os peões dele, ó. Quando retomar ele vai ficar com o peão dobrado, esse peão de C3 vai ficar fraco, eu vou atacar, né? Só que não é bem assim não, pessoal. Pensa sempre no seguinte, esse cavalo, ele não está cravado? Ele não está cravado? Você vai capturar uma peça que não oferece perigo nenhum. Então, ó, você está aliviando a pressão da posição. Um lance mais recomendável, por exemplo, é trazer as peças, cara, ó. Bispo F5, por exemplo. Viu só? Ele não tem esse, ó, o G4, que você toma. E aí esse cavalo também vai ficar cravado. Aí se atacar, você volta o bispo. Então, é muito melhor você desenvolver. Mas o cara, esse cavalo, ele não ia para lugar nenhum, porque ele está cravado ao rei ainda. Então o cara aliviou a pressão, né? Aliviou a pressão. E aí, claro, retomou. E aí, ó, em troca dessa debilidade dos peões dobrados, gente, que nem é uma debilidade, tá? Porque o cara vai empurrar C4 aqui, vai trocar e vai desdobrar os peões. Então, é isso que a gente tem que aprender, ó. No xadrez a gente não pode ser dogmático, porque as regras têm muitas exceções, né? Peão dobrado nem sempre é ruim, às vezes é uma merda, às vezes não é, né? Tem que saber jogar. E outra coisa, você abriu a coluna B para a torre. Então, assim, nem tudo são flores, mas também nem tudo é funeral, entendeu? Calma, calma. O preto aqui ele estava emocionado. E aí jogou bispo E6. Seria melhor ter jogado bispo F5, tá? Por quê, gente? Porque ele ia segurar essa diagonal aqui, ó. Ele ia impedir o bispo do cara de vir para cá. Porque se esse bispo viesse para D3, ele tomava e aí o branco não fica com o par de bispos, aí troca, né? Mas ele jogou aqui. Porque ele tá... talvez ele quis barrar o avanço do peão de E5, né? Mas a gente acha que essa casa aqui de F5 seria melhor, mais ativo para o bispo. Então veio, né? Bispo D3, tá? Excelente lance de desenvolvimento, porque o bispo está olhando para duas diagonais aqui, ó. Então ele consegue ajudar para os dois lados do tabuleiro. Concorda comigo? E aí as pretas jogaram H6. É um lance que todo iniciante tem medo, né? Uma coisa que todo iniciante tem medo é o cavalo vir para cá, ou o bispo vir para cá. Então assim, ele joga esse para segurar essa casa. Só que você enfraquece a posição, né? Esse lance aqui, ó, H6, H3, ele só deve ser jogado, pessoal, se você for começar um ataque. Então, para apoiar o avanço do peão G, por exemplo, ó, jogar um G5 e começar a empurrar os peões para atacar. Mas assim, defensivamente, esse lance mais atrapalha do que ajuda, porque as brancas não querem jogar isso daqui. Por quê, pessoal? Se o cara me joga o cavalo aqui, ele vai levar esse de qualquer jeito. Esse cavalo ele vai ter que ou tomar ou voltar. Então o branco não quer fazer nem bispo e nem cavalo G5. Ele quer completar o desenvolvimento, tá? Então esse H6 aqui, não faça esse tipo de coisa, a não ser que seja estritamente necessário. E aí as brancas convocam o Roque, Patrícia Bravanel, mano. Fizeram o roque, né? E aí, ó, por que é importante fazer o roque para você que está começando? Num lance só, o branco segura o rei, protege ele e colocou a torre, o cinzeiro, a torreta na coluna F, tá? Que está semi-aberta. Hugo, mas tem duas peças aqui, como que está aberto? Essa torre está travada, pessoal. Peça não é peão, tá? As peças saem do caminho, ó. Abriu a torre. Isso aqui abre muito rápido. As peças, elas saem muito rápido e a torre vai passar o rodo, tá? E aí as pretas jogaram cavalo de G em E7. É a casa mais feliz para o equino? Não.
Só que, se ele não vier para E7, como que ele vai entrar para o jogo? Por mais merda que seja esse lance aqui, ó, porque ele não pode vir para F6. Então ele tem que vir para alguma casa. Você não vai deixar o cavalo no estábulo, né? Então, ó, para qualquer canto, bota o cavalo pro jogo, tá? Desenvolve as peças, pelo amor de Deus. E aí vai vir um lance muito legal agora, viu? É um lance que às vezes a gente que é capivara, né, distraído, a gente nem pensa num negócio desse. Só que o mestre, o cara de elite, ele olha para isso e ele faz de uma vez, ó. Eita, caiu o rei, abandonou. Ó. Torre B1. Olha que legal isso daqui. Aí você fala assim, ó. Ah, Hugo, mas essa torre não tem futuro aí não. Tá atacando o peão, ó, de B7. Mas esse peão aqui eu defendo ele fácil, ó. Torre B8, dama C8. Qual que é o B, ó? Por que você não tenta um ataque na ala do rei, ao invés de fazer uma baboseira dessa? Gente, a resposta tá aqui, ó. Sutilezas. O livro fala o seguinte. O instinto do mestre diz que ele, às vezes é instinto, às vezes é conhecimento, experiência, enfim, mas ele mostra que ele tem que pressionar qualquer coluna aberta ou semi-aberta, tá? Com a torre ou com a dama, tá? E aí tá falando o seguinte, o livro, ó: faça os lances que a posição te pede e você será recompensado. Jogue os lances necessários para estabelecer uma posição superior. Desenvolva suas peças para que elas possam gozar de máxima mobilidade e controlar a maioria do território. Então isso quer dizer que você tem que direcionar os seus esforços para enfraquecer a posição inimiga. Você tem que apertar o cara contra a parede, tá? E reduzindo sua capacidade de resistência antes de você começar uma combinação de ataque, tá? Quando chegar a hora certa, o ataque ele vai se jogar sozinho. Ele está dizendo que a combinação de ataque, né, decisiva, ela vai olhar para você e vai pedir para você jogar. Só que para isso você tem que amadurecer a posição. Ó, coluna semi-aberta, coluna semi-aberta. Por que semi-aberta, gente? Ó, para você que está começando, é o seguinte, ó. Se esse peão tivesse aqui, ó, quer dizer que tanto o branco quanto o preto tem um peão nessa coluna. Então a coluna está fechada. Quando um dos peões sai, quer dizer que a coluna está semi-aberta. E quando os dois peões saem, a coluna está aberta, tá? Então, ó, coluna aberta, coluna semi-aberta, tanto assim quanto assim, né? Somente um peão. E coluna fechada quando está assim, tá? Então aqui no caso, ó, tanto a coluna F quanto a coluna B estão semi-abertas, né? E aí as pretas fizeram o quê? Uma merda. Isso aqui é um lance merda. Não faça isso. Não faça isso. Aqui é muito amador, tá? É muito fácil você defender o peão avançando ele. Deixar a torre mordendo pedra aqui. Só que por mais óbvio que seja isso daqui, ó, nenhum jogador de alto nível joga isso aqui, gente, tá? Você evita mexer na estrutura de peões. Por quê? Aqui o cara de alto nível ele vai defender esse peão com a torre, com a dama, com alguma peça. Por quê? Se o cara joga isso aqui, ó, as casas claras na ala da dama fica um maracujá esburacado, fica uma bosta, ó. E esse cavalo fica sem defesa, porque olha só. Olha os buracos que ficaram aqui. Vocês concordam comigo que o peão estando em B7, ele defende as casas claras? Quando ele avança, ele defende essas, mas ele cria um buraco nessas duas. Ou seja, o cavalo que estava aqui está desprotegido, nenhum peão protege ele, tá? Vocês vão ver essa situação que as brancas vão explorar essa fraqueza, esse cavalo pangaré pendurado, quando eles vierem atacar para cá, na ala do rei, ó, no outro lado do tabuleiro, eles vão explorar essa fraqueza, tá? Então vamos lá.
Dama D2, conectou as torres, né? Finalizou o desenvolvimento. E aí o cara fez uma merda, ele não analisou a posição, ele jogou o quê? Roque. Ele jogou o rei bem no olho do furacão aqui, tá? Então, isso que eu queria passar para vocês, pessoal, ó. Antes de você fazer um lance que seja óbvio, você fala assim, ó, bom, eu vou resolver o burocrático aqui, vou fazer o roque, né? Você tem que perguntar, ó, como que eu posso explorar a única fraqueza das brancas, por exemplo, que são esses dois peões dobrados aqui, ó. Principalmente o peão de C3, que está fraco. Veja que, ó, você poderia, de pretas aqui, ter pensado em algo assim, olha. Cavalo A5. Por que, Hugo? Você vai jogar o cavalo em C4. Olha assim, ó, com tempo na dama. Essa dama ia ter que sair. E olha como que esse cavalo enche o saco na posição. Esse cavalo está muito avançado na posição das brancas. Olha só que coisa. Olha só que coisa. Então não pode ser uma coisa mecânica, né? E outra coisa, as brancas poderiam até capturar o cavalo aqui, ó. Só que veja que a estrutura de peões das brancas não tá, das pretas não tá muito atrás das brancas não, tá? E você vai ter um posto avançado delicioso pro cavalo aqui, ó. Tá vendo? E nenhum peão nunca vai incomodar esse cavalo, porque esse já avançou e esse está fixado aqui, ó. Olha que coisa. É lógico que esse peão ele tem que ser protegido depois, tá? Então não é tão fácil jogar, mas você começa a soltar as asinhas, você começa, entendeu? Agora, poxa vida, o cara fez o roque. Adivinha o que ele levou? Tenta lembrar da aula anterior. Tava assim, desculpa. Tenta lembrar da aula anterior. Vou dar uns segundinhos aí pra você. É um lance que não é muito intuitivo, mas ele funciona, tá? E o cara deve ter fatiado esse peão na velocidade da luz. O lance é o quê? Esse. Hugo, mas ele entregou o bispo, cara. Pelo amor de Deus. Calma lá. Vocês vão ver que em troca do bispo ele vai ficar com dois peões, vai destruir essa barricada aqui, ó, próxima do rei, e o ataque é muito violento, tá? As pretas tiveram que tomar, porque senão vai ficar com um peão a menos, né? E compensação nenhuma. Então retomou o bispo, dama toma, pausa. Vamos lá. Olha como que o ataque tá vindo rápido aqui. Eu falo para vocês, gambito do rei é violento. Vamos analisar o que as brancas ganharam em troca do bispo que eles sacrificaram, tá? Em primeiro lugar, 2 peões pelo bispo. Segundo, a dama, a Elizabeth, está soberanamente aqui postada no território inimigo, inclusive está ameaçando checkmate no próximo lance. Aqui, ó, dama H7 mate, ó, essa é a ameaça, tá? Terceiro, que ela bombardeou a cortina de peões, ó, que estava refugiando o rei, não tem mais defesa. Tem quarto ponto, tem um forte ataque por vir, tá? Esse cavalo em G5 tá vindo. E se mais ajuda for necessária, pode chamar os reserva, né? Ó, vem esse aqui, isso aqui, ó, as torres passam para cá, né? Aí começa, ó, pode tomar com cheque, dando um tempo na dama, ganha na dama. E aí começa, gente, uma apurrinhação sem tamanho. E agora eu quero que vocês pensem, qual que é a melhor defesa para as pretas aqui, se é que existe alguma defesa, porque o preto está muito pior, para não dizer perdido, está perdido, mas como que as pretas defendem o checkmate aqui, ó? Eles têm, por exemplo,
bispo F5, barrando, tem cavalo F5, barrando, tem F5, tem cavalo G6. Qual que é o melhor lance? Vamos calcular aqui? Aqui eu quero que você preste bastante atenção. Ó, F5 já é uma merda por si só, porque esse bispo aqui, ó, tá em prêmio, tá? Você vai retomar ele com cheque. Então, isso aqui nem pensar, tá? Isso aqui nem pensar. Agora, se você joga tanto o bispo quanto o cavalo em F5, você vai perder uma peça. Por quê? Por causa dessa merda aqui, ó. Você vai tomar, preto retoma, e esse imbecil e esse idiota que avançou desprotegeu o cachorro. Então, as pretas, as brancas recuperam as peças e fica muito forte o ataque porque continua chegando, tá? Da mesma maneira, se o cara jogar, por exemplo, o bispo aqui, tá? Porque ele toma, ó, o cavalo toma e cai de qualquer forma. Então, deixa eu ver como é que estava aqui, estava assim, né? Então, o único lance é cavalo G6, tá? Cavalo G6. Vamos lá. Tá acabando a partida, hein? Cavalo G5. Ameaçando novamente checkmate aqui, ó. Olha só que violência, pessoal. As pretas tiveram que jogar torre em E8. Não tem, né, o que fazer, tem que dar uma casa pro rei, tá? E aí, ó, último lance brilhante da posição. Quero que você analise comigo. Pausa o vídeo e analisando o ataque, veja, ó, torre, cavalo, dama, bispo. Pensa aí. Tem mais de uma opção, mas a mais direta. Pensa aí que eu vou dar uma goleta no café aqui. Pensou aí? Vamos lá. Se você pensou bispo por G6, ótimo, dá certo também, tá? Por quê? Porque se você toma aqui e ele retomar, você dá checkmate aqui, concorda? Por quê? A torre está aqui, não dá para você fugir, tá? Nem para cá e nem para cá, porque, né, a torre está na coluna F, você abriu a torre, não tem como, tá? Então, se você pensou nesse lance, bispo toma G6, você acertou também, tá? Só que tem um mais bonito. Torre por F7. Torre por F7. Olha só que legal. Isso aqui pregou o último prego no caixão, tá? E tá ameaçando o mate, ó. Tá ameaçando esse, tá? Ou esse, qualquer um dos dois, né? Ou dama G7 ou dama H7. E aí, bispo tomou, forçado, se não quiser abandonar, mas aqui não tem o que fazer, o mate é inevitável, né? Qual que é o lance? Dama H7, cheque, o rei foi para F8, dama por F7, checkmate, tá? Agora, pessoal, eu quero que você depois analise de novo essa partida, né? Treina aí Gambito do Rei, joga com seus amigos, mesmo que você perca, mesmo que você ganhe, é divertido. Gambito é bem divertido jogar, né? Então, ó, essa partida mostrou pra gente o perigo de você jogar um xadrez plausível, mas assim, plausível não, superficial, né?
Você viu que os caras, olha que partida fina. Agora vem a curiosidade, o Blackburn que estava de brancas, ele estava jogando uma simultânea com 8 pessoas, tá? Detalhe, de olhos vendados. Então ele estava jogando tudo de cabeça, tá? Essa aqui foi uma das partidas. Para quem não sabe, pessoal, quem joga simultânea joga sempre joga sempre de brancas, tá? Como funciona uma simultânea? Por exemplo, eu vou jogar contra 10 pessoas, então eu fico no meio da sala, né? Ficam sei lá, são 10 pessoas, vão ficar 10 tabuleiros de xadrez num círculo. Todas as pessoas sentadas vão jogar de pretas e eu de brancas. Então eu faço o primeiro lance em todas as mesas, tá? E aí eles vão replicar, né? Vão fazer o lance das pretas e aí eu vou fazer o segundo lance das brancas e tudo mais. Então, o condutor da simultânea sempre joga de brancas. Só que o cara tava de olho vendado, velho. Então, viu como que é fácil quando você entende os conceitos? É fácil até contra um cara que está enxergando e às vezes não entende as sutilezas, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula, né? Eu tô com a garganta um pouco ruim, gente, por isso que eu não tô imitando, fazendo muita doideira hoje não. Mas calma que da próxima vez eu volto mais louco. Um beijo no seu coração e até a próxima. Um beijo do Magrão.